Pessoal, vamos ouvir a história dessa bomba AN-602. Esta é a AN-602, também conhecida como Tsar Bomba. A bomba mais poderosa já detonada. Construída por engenheiros soviéticos no auge da Guerra Fria, com sua força destrutiva de 50 megatons de TNT, a Tsar Bomba não se parecia com nenhuma outra bomba já feita. Neste vídeo, vamos detalhar seu funcionamento, avaliar se era funcional como arma e se poderia ter alterado o rumo da corrida armamentista. Vamos focar no teste da Tsar Bomba, do carregamento no avião até a explosão e suas consequências. Meu nome é David Webb e este é o Blue Paw Print. A Tsar Bomba era uma bomba aérea de hidrogênio. Tinha 2,1 metros de diâmetro e 8 metros de comprimento, aproximadamente o tamanho de um ônibus londrino de 2 andares. Pesava cerca de 25 toneladas. O invólucro da bomba era feito de aço, revestido com berílio. Cobria uma camada de isolamento térmico de fibra sintética, instalada para manter os explosivos e materiais nucleares sensíveis em temperatura estável. Na extremidade frontal da bomba encontrava-se um módulo de controle, alojado em uma carcaça protetora. Esse módulo estava conectado a 2 antenas de rádio telemétricas e sensores barométricos. A seção traseira da bomba tinha 3 aletas fixas para a estabilidade aerodinâmica na queda e um compartimento traseiro para os paraquedas de múltiplos estágios. Para entender como a Tsar Bomba funcionava, vamos detalhar sua sequência de lançamento. O avião que levou a Tsar Bomba ao local de teste foi o Tupolev Tu-95V, uma versão modificada do bombardeiro estratégico soviético Tu-95, de 4 motores turbohélice. Para acomodar a Tsar Bomba, o compartimento de bombas do Tu-95V foi substancialmente ampliado. Sua largura foi aumentada para 1,78 m e o comprimento estendido para 7,15 metros. Para fixar a bomba, foi instalado um suporte especial no formato de viga, diretamente nas longarinas estruturais da aeronave. 2 tanques internos de combustível foram removidos e uma antepara transversal foi realocada, liberando mais espaço para o compartimento de bombas. As metralhadoras da torre de cauda do Tu-95V foram removidas. No lugar delas, foram instaladas sondas para medir os impulsos térmicos e da onda de choque. O avião foi revestido com uma pintura branca especial, refletiva para protegê-lo da intensa radiação térmica e do calor da explosão. Depois que a bomba foi cuidadosamente içada para o compartimento ampliado e múltiplas verificações foram feitas, o Tu-95V recebeu autorização para decolar. É tudo sob medida, viu? Negócio bem feito. Mesmo com todas as modificações feitas, a Tsar Bomba precisou ser transportada semi-externamente. O avião decolou da pista da base aérea de Olenia, uma grande base de reconhecimento da Marinha Russa, localizada na península de Kola, 92 quilômetros ao sul de Murmansk. Em seguida, subiu a 10.000 metros e seguiu em direção ao alvo. O campo de testes onde a Tsar Bomba foi lançada era oficialmente designado como Campo de Testes Estatal número 6 do Ministério da Defesa. Ele ficava em Nova Zemlya, um arquipélago no norte da Rússia, situado no Oceano Ártico. Ela cobria mais de 55.000 quilômetros quadrados de terra e 37.500 quilômetros quadrados de água ao redor. A zona S do campo de testes, escolhida para a explosão, ficava 15 quilômetros ao norte da Baía de Michushka. A localidade mais próxima, Severny, estava a 55 quilômetros de distância, o que era considerado uma distância segura, embora sua população tenha sido evacuada. Às 11h32 da manhã, em 30 de outubro de 1961, o bombardeiro Tu-95V sobrevoava o campo de teste e lançava a bomba. Após a liberação, o sistema de paraquedas foi acionado. Um enorme sistema de paraquedas de carga, pesando quase 1,8 tonelada, estava alojado em um compartimento circular na seção traseira da... Só essa parte, viu?
1,8 toneladas. Não é brincadeira, não. A bomba e possuía 9 paraquedas. A sequência começou com um pequeno paraquedas guia de 0,5 metros quadrados que puxou um paraquedas maior de 5 metros quadrados. Em seguida, 3 paraquedas de 6 metros quadrados cada, seguidos por mais 3, cada um com 40 metros quadrados. Depois que a série de paraquedas menores estabilizou a descida, abriu-se o principal. Com mais de 1.600 metros quadrados, sua área era 3 vezes maior que a das asas de um Boeing 747. Foi um dos maiores paraquedas individuais já utilizados. Não é um paraquedas, é um super paraquedas. Não é brincadeira, não. O sistema de paraquedas retardou a queda da bomba por 188 segundos. Isso deu aos pilotos tempo para voar até uma distância mais segura, de aproximadamente 45 quilômetros antes da explosão. A Tsar Bomba foi detonada a uma altitude de 4.000 metros. Essa era a altura estimada pelos cientistas soviéticos para causar o máximo de dano explosivo, reduzindo a queda radioativa. O altímetro de rádio transmitia um sinal ao solo e media a distância pelo sinal refletido. Suas leituras eram verificadas por sensores barométricos. Se os dados coincidissem, os dispositivos de segurança eram desativados. A carga primária de fissão era composta por 2 esferas localizadas nas seções dianteira e traseira da bomba. Cada esfera era formada por uma camada de explosivos de alto desempenho com detonadores, um invólucro interno de berílio e, no núcleo, uma esfera de plutônio com cerca de 10 a 15 Serviço muito bem feito. Muito bem feito mesmo. centímetros de diâmetro. Um sistema de lacunas de faísca preenchidas com gás estava conectado a capacitores de alta voltagem, carregados por um conjunto de baterias. Quando acionadas, cada lacuna de faísca se fechava para conduzir enormes correntes elétricas instantaneamente, garantindo que os detonadores disparassem a 0,1 microsegundo uns dos outros. O tempo que a luz leva para percorrer apenas 30 metros, uma camada esférica de explosivos de alto desempenho, possivelmente octol, uma mistura de octogênio e TNT, explodia, criando uma onda de choque e provocando a compressão no núcleo. Uma vez comprimido, o plutônio tornava-se supercrítico e começava a emitir uma quantidade imensa de nêutrons. Quando um nêutron atingia um núcleo de plutônio, fazia com que ele se dividisse em 2 núcleos menores, liberando energia e emitindo mais nêutrons. Esses nêutrons, por sua vez, dividiam outros núcleos de plutônio, provocando uma reação em cadeia. O invólucro interno de berílio refletia os nêutrons de volta ao núcleo, aumentando, assim, a eficiência da etapa primária e produzindo uma explosão inicial mais forte. Caramba, cara. Dá sério. O processo de fissão gerava uma quantidade colossal de calor, atingindo a temperatura de 100 milhões de graus Celsius, várias vezes mais do que o núcleo solar. Ele liberava um enorme pulso de raios gama e raios X de alta energia, que eram usados para acionar a segunda etapa da explosão. A segunda carga consistia em um invólucro externo de chumbo, uma camada de deutereto de lítio, que é um composto de lítio e deutério, usado como combustível de fusão, e uma haste de plutônio no centro. A haste de plutônio era comprimida e submetida a uma enxurrada de nêutrons liberados na primeira etapa. Isso a tornava supercrítica e fazia produzir ainda mais nêutrons. O deutereto de lítio absorvia nêutrons e produzia trítio, um isótopo radioativo do hidrogênio. Sob temperaturas e pressões extremas, núcleos de deutério e trítio colidiam e se fundiam para formar hélio, liberando uma quantidade imensa de energia. O invólucro cilíndrico de chumbo atuava como um É física pura. Física pura. container, mantendo os materiais no interior tempo suficiente para que a reação de fusão se desenvolvesse. O projeto original da Tsar Bomba tinha o invólucro cilíndrico feito de urânio empobrecido, mas, para fins de teste, o engenheiro-chefe Andrei Sakharov ordenou que fosse substituído por chumbo. Essa modificação reduziu pela metade o rendimento da bomba, de 100 megatons projetados para 50 megatons, mas, ao mesmo tempo, diminuiu em quase 97% a quantidade de possível precipitação radioativa, tornando-a a bomba nuclear mais limpa já detonada.
Toda a sequência de reações nucleares durou apenas uma fração de microsegundo. Primeiro foi visto um clarão extraordinariamente intenso. Testemunhas o descreveram como ofuscante, mais brilhante que o sol ao meio-dia, com duração de mais de 1 minuto. Em seguida, vinha a bola de fogo, expandindo-se rapidamente e atingindo quase Acabando tudo. 8 quilômetros de diâmetro, o suficiente para cobrir o centro de Los Angeles. A bola de fogo quase tocou o solo. A única razão de não ter tocado foi que a onda de choque da explosão inicial ricocheteou no chão e atingiu a bola de fogo em expansão, causando o achatamento característico visto nas fotos. Se a bola de fogo tivesse tocado o solo, teria gerado uma precipitação radioativa muito maior. A bola de fogo transformou-se em uma imensa nuvem em forma de cogumelo de 64 a 68 quilômetros de altura, aproximadamente 7 vezes a altura do Monte Everest, ultrapassando a estratosfera, com o topo chegando a 95 quilômetros de largura. A base média aproximadamente 41 quilômetros de diâmetro. A explosão gerou efeitos sísmicos equivalentes a um terremoto de magnitude 5,0. O bombardeiro Tu-95V que lançou a bomba foi atingido pela onda de choque, mesmo a mais de 97 quilômetros de distância. 97 quilômetros de distância. Olha, ele atingiu ainda, né? A aeronave foi violentamente sacudida e perdeu altitude, mas recuperou o controle e pousou em segurança. O revestimento branco protetor da fuselagem do Tu-95V ficou com marcas de calor e queimaduras superficiais. No solo, a superfície rochosa da ilha foi nivelada e transformada em um lago negro, morto, de 5 quilômetros de terra derretida. A vila de Severny, a 55 quilômetros de distância e considerada em segurança, foi completamente destruída. O violento tremor causado pela explosão pôde ser sentido a quase 900 quilômetros, inclusive na Noruega e na Acabou com tudo ao redor. Rapaz. Finlândia. Embora a Tsar Bomba representasse o auge do desenvolvimento nuclear da época, era pesada demais e complexa demais para ser usada em combate. No entanto, foi excepcionalmente eficaz como demonstração política, mas ao mesmo tempo foi um lembrete preocupante da capacidade humana de destruição. Como resultado, as duas superpotências começaram a repensar o caminho da escalada nuclear ilimitada. 2 anos depois, em 1963, foi assinado o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares, que vetava testes atmosféricos. Em última análise, a Tsar Bomba ajudou o mundo a ir em direção à contenção nuclear e não à aniquilação.